Miola, que calor, homem. Passamos o fim de semana aqui falando do calor em Porto Alegre, opressivo, né? Bom dia. Demais, demais. Bom dia para vocês. É o forno alegre, calor tórrido e escaldante. A Ana frequentava muito aqui o período do verão porto-alegrense, nas épocas dos fóruns sociais mundiais. Sabe muito bem, mas há um aumento significativo do mal-estar com as temperaturas. Te mandei, inclusive, né, Mauro? 7 da tarde de ontem, uma sensação, a temperatura de 33 graus. A sensação térmica de 39 graus. Corpo humano, é bom a gente lembrar, o corpo humano, ele funciona a 36,5 graus Celsius. Então, essas alterações, qualquer gradiente de meio grau, 1 grau para cima, é muito significativo, né? Mas um bom dia para vocês, boa semana para nós. Bom dia, Miola. Verdade, os fóruns sociais eram marcados por aquele calor de Porto Alegre de janeiro. Faz parte da memória dos fóruns. Isso. Também fui no primeiro fórum, era impressionante. Miola, a gente tem essa semana, então, uma semana importantíssima aqui no país. Acabei de saber que aquela reunião de Lula com os ministros para fechar o balanço do ano e depois uma entrevista coletiva vai ser na quarta dia da semana que deve votar o orçamento brasileiro. O Plínio trouxe aqui a notícia do Globo falando sobre esse peso das emendas parlamentares que dobraram de valor de 2014, ali na verdade 2015, né, no processo de derrubada de Dilma Rousseff, até agora, para 37 milhões. A informação do Globo não é precisa. Na verdade, somadas as emendas todas a que os parlamentares têm direito, que é as emendas individuais, que dá 37, mais as emendas de bancada e de comissão, cada parlamentar vai ter direito a 45 milhões de reais em emendas. Se considerar o grupo do Lira, que agora incorporou as emendas de comissão nas emendas da Câmara, há parlamentares que poderão, alguns, o grupinho, os liristas de todos os partidos, acho que fica fora desse grupo o PCdoB e o PSOL apenas, tem parlamentar que vai ter direito a 100 milhões de emendas. O Plínio fez referência ao orçamento das prefeituras. Semana passada o Lindbergh falava isso, falou, Mauro, impressionante. O meu orçamento para o ano que vem é maior do que a imensa maioria do orçamento das prefeituras. E você cunhou uma expressão-chave, né, Miola? Deputadocracia. Este é o regime brasileiro e que vai cada vez mais avançando institucionalmente rumo ao chamado semipresidencialismo. É verdade. Tem uma mudança de qualidade da execução do gasto público brasileiro a partir exatamente do movimento organizado para derrubar a presidente Dilma. Foi Eduardo Cunha que instituiu a imposição das emendas orçamentárias, o chamado orçamento impositivo, o que é algo sui generis, não existe, né, orçamento no mundo que ele tenha esse caráter, pelo menos que eu conheço, né, de economias sérias, né, de países sérios, de repúblicas sérias, em que o orçamento seja impositivo, ele tem a obrigatoriedade de execução. Ele, na verdade, o orçamento, né, ele é autorizativo. Ele prevê os quantitativos máximos que os governos podem realizar em determinados projetos e programas que foram sufragados nas urnas. Então, ele estabelece esses critérios, mas jamais a imposição. E a imposição, ela nasce em 2015 como um instrumento de barganha e de força que o Eduardo Cunha obteve no Congresso para obter a condição de derrubar a presidente Dilma. Então, porque isso que eu até observei que o Plínio comentou a matéria do Globo, a partir de 2014 em diante ele começa a incrementar essa participação, né, das emendas orçamentárias feitas por parlamentares com a obrigação do Executivo executar, e teve um período chave, que foi o período de uma crise de destino do governo fascista militar conduzido por Bolsonaro, em que os militares, então, e quem teve à frente disso foi o Luiz Eduardo Ramos, que era ministro da Secretaria-Geral do Bolsonaro, que eles, então, concederam mais verbas ainda orçamentárias na forma do orçamento secreto, né, para o Arthur Lira, e esta aliança de sustentação e preservação do governo, né, que garantiu
né, os anos do bolsonarismo. E, finalmente, agora isso se torna uma arma contra, né, o governo eleito, né, porque, para ter uma ideia, dos recursos discricionários, ou seja, são aqueles que, fora as despesas obrigatórias que o governo tem, né, que é despesa de pessoal, despesa de custeio, a despesa de pagamento de dívida, etc., etc., o que sobra do orçamento público brasileiro é ao redor de 120 bilhões de reais. E o executivo ele tem o poder de destinar apenas 70 bi desses 50 bilhões, desse total. E os parlamentares conseguem destinar 50 bilhões. Então é uma situação que gera esta anomalia, uma disfuncionalidade, eu acho, viu, pessoal, que não se trata mais aqui de presidencialismo de coalizão, tampouco de um presidencialismo na forma como está definido constitucionalmente. Eu até acho que nem é um caminho para um semipresidencialismo, é uma deformidade do sistema democrático brasileiro, né, pelo qual os deputados, que eu até denomino como sendo uma deputadocracia, não é? Que é este ajuntamento, né, de um bando de extorsores, de extorsionários, de sacadores, né, e pilhadores do orçamento nacional e dos fundos públicos, né, que deformam, né, totalmente a natureza do orçamento público. Veja que absurdo que nós temos hoje para regularizar, por exemplo, áreas quilombolas, que são funções, eu dou um exemplo, esse exemplo, funções típicas e ordinárias da FUNAI e do INCRA, mas se não tiver emenda parlamentar, isso não acontece. Da mesma maneira, o SUS, que é uma política permanente de Estado, nacional, tem todo o sistema federativo, depende de emendas parlamentares para ter os recursos alocados sem nenhum planejamento, sem nenhuma visão sistêmica dessa política pública, mas apenas como uma forma de clientelismo, né, e demagogia eleitoral. Então, eu acho que isso é um problema sério e ele pode se agravar ainda mais por uma razão. Se na quarta-feira o Congresso aprovar o que o relator está propondo, que é a obrigatoriedade do governo executar as emendas impositivas até 30 de junho, porque essa é uma grande novidade, além de serem impositivas, agora os deputados estão dizendo, não basta ser impositiva, ela tem que ter um prazo pré-determinado para ser liberada. Então, as emendas dos deputados, eles vão definir que o governo seja obrigado a executar esses gastos, fazer os repasses até 30 de junho, ou seja, cada parlamentar vai ter cerca de 50 milhões de reais para executar até 30 de junho e entrar na campanha eleitoral dos municípios, 5.570 municípios, irrigado com essas verbas, cuja maioria dos emitentes dos recursos são deputados de oposição, e dentre esse subconjunto importante da direita e da extrema-direita, né, que vão manusear essas verbas. E, por outro lado, o governo, por um autocontingenciamento, por uma armadilha que se autoimpôs, do orçamento, do déficit zero, do arcabouço fiscal, vai ficar impedido de realizar os gastos em pleno ano eleitoral no tempo necessário. Né? Ou seja, o governo inicia 24 cortando gastos e sendo obrigado, né, a jorrar esses 50 bilhões de reais dos deputadocratas, né, dentro dos 5.570 municípios. Então, eu acho que é um cenário de uma deformidade absoluta, que ele tem rebatimentos gerais, porque como os deputados federais eles são o critério para a distribuição de verbas de fundo partidário e fundo eleitoral, isso gera uma série de deformidades em cadeia do sistema político eleitoral brasileiro e que atinge inclusive os partidos. Os partidos já não são mais sujeitos históricos coletivos, né? Eles são partidos, são ajuntamentos de mandatos federais, né, que têm como objetivo, né, reproduzir lógicas muito particulares, muito singulares, são mandatos, são negócios. Né? Então, essas são as deformidades que se originam. Não é só o problema aqui do orçamento sendo deformado. Todo o sistema político eleitoral brasileiro e toda a república, né, nos seus pilares de uma democracia real, fica completamente contaminado, na minha visão. Perfeito. É isso aí. Minha aula, vou tirar você do tema nacional, vamos jogar um pouco para os temas internacionais. Eu queria trazer aqui a votação que houve semana passada na ONU por um cessar-fogo em Gaza, na Palestina, de uma forma geral. O que me chamou muita atenção é a votação do Cone Sul. Então, o Paraguai votando contra o cessar-fogo, votando com Estados Unidos e Israel, Argentina e Uruguai se abstêm.
A Guatemala, não está aqui embaixo, né, não está no Cone Sul, mas a Guatemala tem votado sempre com Israel e Estados Unidos, também em outros temas, né, Paraguai e Guatemala, inclusive naquela onda de colocar, de transferência das embaixadas, né, de Tel Aviv para Jerusalém, Guatemala, Paraguai, e o Bolsonaro, na época, se colocaram ao lado do Trump dos Estados Unidos. Mas não é isso que eu quero falar sobre o valor dos direitos humanos aqui no Cone Sul. Como que você considera essas mudanças políticas que nós estamos tendo, e a Argentina ela é uma avassaladora mudança de direção política do país, e o seu impacto para uma pauta que ao longo desse processo de redemocratização foi sendo colocado e fortalecido como uma pauta importante para o Cone Sul, o valor da vida, dos direitos humanos, contra a possibilidade de que voltassem regimes autoritários. E agora a gente tem o Milei avançando já sobre um novo protocolo em relação aos protestos, que são muito comuns na Argentina, né? Você sabe dizer isso como ninguém, você vive aí a região e frequenta também a Argentina. Eu queria que você comentasse como que você vê esse momento e o desafio para o Brasil, né? O Brasil acabou ficando um pouco isolado nesse cenário. Essa votação da ONU mostra isso. O Brasil votou pelo cessar-fogo e os seus companheiros de Cone Sul, seus vizinhos, nossos vizinhos, votaram ou contra ou se abstiveram. Eu acho que nós estamos ingressando numa etapa de retrocessos relevantes. Eu acho que os resultados recentes, tanto do Chile, né, e eu não me animo com o resultado de ontem do rechaço à proposta constitucional, não tenho ilusões sobre o que significou efetivamente, depois podemos conversar, mas sobretudo esse revés importantíssimo na Argentina, inclusive com uma campanha que vocalizava, né, valores anticivilizacionais, e no caso de uma sociedade como a sociedade argentina, profundamente marcada, né, por esse processo de memória, de justiça, de verdade e de reparação, né, é um certo atrevimento, né, de lideranças que disputavam os rumos do país, que é o caso do Milei e da sua vice Villarroel, de vocalizar esse tipo de posição. Mas eu acho que esse atrevimento ele tem lugar no tempo e nesta geografia nossa, que é bastante assombroso a gente imaginar que da última ditadura, que é da nossa região, que é a Argentina, ser derrubada, ser encerrada, se vão 40 anos, e nós temos, portanto, contingentes significativos da nossa demografia regional que não tem a memória viva do que aconteceu. Bom, as mães e as avós das praças de maio, que alimentam e mantêm um movimento permanente na Argentina, de memória, de justiça e de verdade, e de busca, inclusive, né, dos filhos e netos sequestrados pela ditadura argentina, já estão com seus 100 anos de idade, praticamente. Então nós estamos tendo aqui também uma situação que é uma situação em que não houve, com exceção da Argentina, mas no Brasil e nos demais países, não houve um investimento muito profundo e regular instituído no sistema educacional e nas políticas nacionais, de preservação dessa memória, né, e de uma permanente evocação da democracia. Então eu acho que nós estamos entrando numa etapa, desde esse ponto de vista, que é profundamente desafiadora, diante de uma ameaça que eu considero uma ameaça muito realista, de que esses valores e essas forças, esse campo de força, ele possa ter algum tipo de proeminência nesse período histórico que nós estamos vivendo. Particularmente aqui no Brasil me preocupa imensamente, que é o tema dos militares, que os militares vão falar sério, eles continuam intocáveis, muitíssimo fortes, os militares em que pese uma certa tranquilidade que nós estamos tendo, porque eles não estão tendo um papel, né, ativo na política nacional, mas no subterrâneo eles operam fortemente, tanto operam fortemente e são exitosos nisso, que eles conseguiram uma espécie de uma anistia tácita. Não tem um comandante do alto comando, eu digo né, que tenha sido processado pelas práticas antidemocráticas, os atentados que perpetraram.
E isso vale também em algumas outras situações, a própria revisão histórica que é feita no Chile, e agora na Argentina abre-se essa situação. Então eu acho que nós estamos confrontados com uma situação, né, que é bastante crítica, e eu acho que ela é desafiadora diante desta que eu vejo como uma ameaça real às democracias da nossa região e a cada um dos nossos países. Pergunta ainda sobre isso. Quarta-feira é um dia decisivo na Argentina, o primeiro round, né, dos dias decisivos, que há uma convocação dos movimentos sociais e das organizações de esquerda e democráticas na Argentina para o protesto contra o pacote da motosserra, né, o pacote econômico do Milei. E esta manifestação acontece logo depois, a gente falou mais cedo sobre isso, semana passada falamos bastante, depois do pacotaço, que teve cara de AI-5, né? Patrícia Bullrich anunciando a proibição de manifestações de rua na Argentina a partir do governo Milei. Você vê risco da situação argentina se deteriorar para um processo autoritário, ditatorial a curto prazo, meu? Olha, mano, eu acho que ditatorial, propriamente dito, a margem é muito mais estreita, não é que seja impossível, entende? Agora, eu acho que um regime autoritário, fora de dúvidas, né? O programa que está proposto é um programa que foi muito explicitamente exposto durante o debate eleitoral. Ele é um programa antipovo e anti-Argentina, né? E é um programa que ele só se materializa num contexto, né, de muita repressão, né, de muita violência política. Então, e, por outro lado, né, nós temos uma sociedade que ela tem características distintas da sociedade brasileira e que não foi tão profundamente atacada, né, nos pilares da organização popular e, sobretudo, da classe trabalhadora. O movimento sindical, o mundo do trabalho da Argentina, embora tenha sido pesadamente afetado nos últimos anos, ele não teve, né, essa desnaturação que teve, por exemplo, né, o movimento sindical brasileiro. E há uma tradição de um povo também, a partir de uma força, né, que tem um peso bastante ativo e é muito ruidosa na política argentina, que é o peronismo, né, nos seus vários matizes, né, sobretudo os seus campos populares, comunitários, né, e sindicais, que tem uma capacidade de mobilização e de ação, de resistência política muito grande. Então, eu acho que nós vamos ter 4 anos, um mandato, se ele dura até o final o mandato do Milei, e se o Milei cai não significa que venha Nirvana em lugar dele, bom, assuma a vice dele, mas ele é um mandato, né, cujo que o seu destino ele não pode ser considerado um destino assegurado nos 4 anos regulamentares, mas eu acho que vai ser um período, né, de muita resistência, né, muita capacidade de mobilização popular, mas, por outro lado, né, com a profunda, né, violência e repressão de parte, né, do Estado argentino. E o que é bastante preocupante também nesse caso, é que dentro do pacote da Patrícia Bullrich, ela incluiu as Forças Armadas no papel da repressão, né? E essa é uma porta de entrada bastante perigosa, né, para a gente pensar o que virá a acontecer na Argentina nos próximos meses e anos, né? E eu acho até o objetivo principal do Milei, que não está incluído exclusivamente nesse pacote, mas o objetivo central, uma estratégia, né, maquiavélica dele é de gerar um caos ainda maior para legitimar medidas muito mais graves que não vão atingir só o povo pobre argentino. A classe média argentina, que em grande escala também foi responsável pela vitória do Milei, será profundamente atingida pelas medidas que ele está preparando. Simbolicamente significativo que ele foi lá em Bahia Blanca, ao lado do governador Kicillof, o peronista Kicillof, para falar da situação lá terrível em Bahia Blanca, em função do temporal, do vendaval, do tufão, né, que se abateu sobre Bahia Blanca, fantasiado de militar. Simbolicamente é bem significativo. E para dizer, ó, virem-se, o problema não é comigo, não tem dinheiro, não vamos ajudar coisa nenhuma a vocês aí. Impressionante. Fala, Rebeca. Ei, Mauro, deixa eu colocar uns chats aqui, o pessoal está comentando sobre esses últimos assuntos que vocês trouxeram aqui na discussão.
A Márcia Castro diz: o deputado Lindbergh vem discutindo sobre o que o Miola está falando e alertando o governo Lula a respeito desse descalabro em relação às emendas, que foi o primeiro assunto aqui que o Miola analisou para a gente. O Sir Clayton Benjamin diz: será que Lula tem medo desse povo botar ele na cadeia de novo? Porque fazer o que está fazendo, dando cargos e mais cargos a esses milicos, é de doer na alma. E ele diz: como disse, votei, mas não voto mais. Bem decepcionado. Valéria Loche: se a esquerda mundial não parar para pensar e compreender o que está acontecendo, se não parar para avaliar seus caminhos que levaram a este lugar que estamos, a direita triunfará. Congresso é urgente. Valsan diz: a ciranda bozista deixou esse legado de impunidade, de banalização da coisa pública. Enquanto não houver uma revolução, estarão extorquindo o Estado. Nunca se trata de Brasil, vide as privatizações. O Fernandão, ele comenta também: o povo brasileiro é refém do Congresso Nacional. O bolsonarismo radical será jogado no fogo. Mas esses não são o problema principal. Essa turma sedenta por dinheiro trava toda a iniciativa pró-povo. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre a Argentina. Não tem, mas o Diálogo Subversivos fala: estou realmente observando a articulação de golpes, é preocupante. Maria, o orçamento dos vereadores do município de São Paulo supera orçamentos de deputados estaduais de muitos estados. E o Fernando pergunta aqui para vocês: é verdade que há pedidos de cassação de mais de 50 parlamentares bolsonaristas? Porque se caçarem toda essa gente, talvez a correlação de forças no parlamento mude, não acham? Chance de 0 a 100 de caçar esses parlamentares bolsonaristas, Fernandão. Menos um. Esquece, não vão caçar ninguém. Pois é. Não tem chance nenhuma de caçar. Ana, eu disse que ia fazer a pergunta para o Miola e para você também. Qual a tua avaliação sobre esse escorregar autoritário na Argentina nesse início de governo Milei? A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho aqui mais cedo sobre, sobre isso. Vou complementar. Já era esperado. Eu penso que já era esperado, porque, como a gente tem falado aqui, na Argentina tem uma cultura de calle, né? Uma cultura de rua, uma cultura de protesto extremamente importante e forte, e em diversos setores. Não, a gente mostrou aqui hoje, Miola, ontem a eleição para a direção do Boca Juniors, né? Para a nova diretoria da presidência do Boca. E ali foi um ato político também, porque o Milei apoiando a candidatura do Macri, que estava de vice, né, numa das chapas, e o Riquelme, que foi quem ganhou, apoiou Massa contra o Milei. Então, na hora que o Milei chega... Então, a Argentina ela tem essa cultura assim, do protesto. Se você vai ali na Praça de Maio, você vai ver a cada 15 minutos um protesto por um tema diferente. Esse final de semana, por exemplo, tinha ali dos indígenas. A questão da Milagros Salas é uma questão que está todos os dias na rua. Inclusive, a Patrícia Burit tem um passado aí de morte de policiais que ela teria colocado em risco, num desses seus arroubos aí também, um acidente de um ônibus, um desses seus arroubos autoritários foi para reprimir um protesto na época em Juju. Então, é uma marca desse governo. Se ele quiser avançar em algo, ele vai ter que lidar com esse protesto. E eles optaram pela via repressiva. Agora, um detalhe importante. A gente falou um pouco do Chile, depois talvez se Miola puder comentar mais alguma coisa do Chile. Na América do Sul, existe sim uma cultura repressiva também. Olha só, um dos desafios do Boric no Chile é enfrentar a própria polícia e os próprios carabineiros que eles comandam. Essa é uma das contradições, inclusive, do seu governo. Então, ela também, a Burit, está se aproveitando dessa cultura repressiva, que na Argentina ela é diferente, mas ela quer se aproveitar disso para impor uma agenda, um protocolo de não
tolerância com os protestos. Isso aí. É o que eu acho. Miola, eu queria encerrar, nós já vamos virar a página aqui, mas antes de encerrar, e aí a ver com essa questão do autoritarismo e do neoliberalismo como um traço de união do ponto de vista da política econômica desses governos todos aqui do Cone Sul, né? Então a gente vê que essa semana, qual é a prioridade do Milei no Congresso argentino? Déficit zero. O mesmo déficit zero. Gente, é igual, tá? Não tem diferença nenhuma. Déficit zero na Argentina significa déficit zero no Brasil. É o mesmo déficit zero. É claro que a situação na Argentina é muito pior do ponto de vista da deterioração econômica. A diferença é que aqui no Brasil você tem políticas sociais compensatórias que lá na Argentina não tem, não vai ter, e o que existe lá vai ser encerrado. Mas há eu disse, essa manchete aqui foi do Clarim, me deu um travo meio amargo na boca, né? Lê lá que o Milei está dando como prioridade estabelecer o austericídio, o mesmo déficit zero do Haddad. Mas essa é uma característica aqui do Cone Sul também, né? Essa coisa da tendência repressiva e as políticas neoliberais da qual nem o governo Lula escapa, né? Na verdade, o capitalismo ele é incompatível com a democracia. E o neoliberalismo, né, que é essa etapa, né, da ultrafinanciarização, né, da economia, ela é ainda mais incompatível. Eu acho que uma situação para a gente volta um pouco e não só observar a nossa região, mas ver isso como um componente estruturante de uma análise sobre a incompatibilidade do capitalismo com a democracia. Vamos dar uns passos atrás e ver lá a situação da Grécia. Quando a Grécia sai daquele plebiscito para discutir se pagaria a dívida ou se honraria os compromissos, né, de garantir a vida, né, com dignidade do povo grego. O que aconteceu? O povo aprovou aquilo, mas a tal da Troika não aceitou. O Banco Central Europeu, o FMI e a União Europeia, a Comissão Europeia não aceitaram, né? Então, independentemente da vontade popular, né, o fato é que as imposições neoliberais, né, elas se apresentam como totens inamovíveis, né? Não há alternativa fora, né, esses dogmas neoliberais. Então, nós estamos entrando numa fase agora, né, que por conta, pelo menos eu entendo assim, que é muito que alguns autores brasileiros, como o Paulo Orantes, Marildo Menegatti, da UFRJ, muito argutamente vem desenvolvendo há alguns anos, a partir da escola de Frankfurt, na Alemanha, que é uma percepção, né, de que nós estamos entrando numa fase em que a produção do capital fictício, né, é maior do que o capital, né, real, aquele originado da exploração, da extração da mais-valia do trabalhador. O dinheiro gera dinheiro em última instância. E com o avanço da tecnologia, da robótica, da internet das coisas, da inteligência artificial, da nanotecnologia e tal, nós chegamos num estágio que um capitalismo ele alcançou um nível tal de produção e de produtividade que ele dispensa, não tem lugar para todo mundo trabalhar, produzir e se reproduzir e garantir a sua própria reprodução de vida. Então, alguma coisa tem que ser feita com essa legião cada vez maior de miseráveis, né, e que não vão ser úteis para o próprio sistema. Aliás, do ponto de vista do sistema, pensando no sistema previdenciário, seria profilático que 100 milhões de brasileiros desaparecessem, morressem ou fossem mortos. Então, a necropolítica ela não é um conceito em abstrato, não é um conceito real. O sistema chegou a um nível tal que ele precisa dispensar seres que hoje são, né, inservíveis para o próprio capitalismo. Eu digo isso por quê? Porque eu acho, né, que nós estamos diante de uma situação histórica que, diante de duas situações, né? Ou nós estamos vendo essas formas da gestão violenta da barbárie neoliberal, para usar essa expressão, que são esses modelos à la Bolsonaro, à la Milei, a José Antônio Castro, a Urbana na Hungria, por aí afora, né? Que são as formas autoritárias e repressivas, né, de gestão da barbárie neoliberal, que requer de parte dos próprios estados, né, elementos de força, né, e de repressão,
né? E aí entra o componente do papel das Forças Armadas, de cada sociedades nacionais, como sendo uma espécie de forças de ocupação para garantir a ordem. Ele sai do campo da defesa e vem para o problema da segurança para conter as rebeliões sociais que surgem. E a outra forma de gestão, que é a gestão não violenta da barbárie, vamos chamar assim, é uma gestão de um reformismo mitigado da barbárie, que faz o que a Nancy Fraser chama do tal do neoliberalismo progressista, né? Mas que são formas não violentas e ilusórias, em certo sentido, de imaginar que por dentro do próprio neoliberalismo é possível gerar saídas ao neoliberalismo. Isso é um oxímoro, né? A gente pensar isso, porque ele não tem base real e concreta, e a gente vê isso expresso de uma maneira muito clara, que é, mesmo com governos progressistas ou de esquerda, o sintoma geral, sentimento geral de um mal-estar difuso que as sociedades apresentam, ele não desaparece, né? Mas se mantém, porque há uma insuficiência da resposta que mesmo os governos progressistas ou antineoliberais, nem falo aqui de anticapitalistas, uma ineficiência dessas políticas que preservam esse mal-estar e que se volta contra essas próprias forças que perdem base social e perdem base eleitoral, e é o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo na reversão no processo chileno, né? E que é uma situação muito latente aqui no Brasil. Né? A gente não pode alimentar uma ilusão de que está tudo bem, está tudo muito bom, e vamos que vamos, né? Porque o Bolsonaro pode ser preso, o Bolsonaro... Não, é outra coisa. E, em certo sentido, e eu encerro, em certo sentido, todo este ano de 2023, que foi um ano de uma relativa bonança das finanças nacionais, propiciada pela PEC da transição, ele não terá em 2024, 2025, 2026, e pior, em 2024 a sanha da deputadocracia ela é ainda maior e, portanto, vai trazer constrangimentos maiores para o governo, mas mesmo com este volume extraordinário de receitas orçamentárias que o governo teve, os índices de rejeição do presidente Lula e do governo Lula não diminuíram significativamente, e a popularidade do presidente Lula e do seu governo não aumentou significativamente, pelo contrário. Hoje, se nós vamos examinar, nós temos uma fotografia que mostra, né, uma certa realidade congelada de uma superpolarização, de uma equiparação de forças que não nos dá nenhuma garantia que, se uma eleição presidencial fosse chamada amanhã, né, o Lula pudesse vencer novamente. Né? E da mesma maneira que não há nenhuma garantia de que na eleição de 2024 as forças populares e democráticas poderão ser vitoriosas, e sobretudo nas regiões metropolitanas e grandes metrópoles. Então eu acho que esses são os tempos de uma complexidade que nós não enfrentamos anteriormente, e a própria emergência da extrema-direita, né, e dos fascismos e neofascismos, ela se dá neste contexto, né, de serem atores ou forças-movimento capazes de estruturar e dar curso a essas formas de gestão, né, violenta, né, da barbárie neoliberal. Né, e Bolsonaro é a expressão disso, Milei é a expressão disso, e é o tempo, né, o que a casa oferece nesses tempos históricos, na minha visão, que não é um tempo, digamos, né, de muitos otimismos em relação a isso, que não significa dizer também derrotismo, mas eu acho que nós temos que repensar muitas coisas, porque chegamos a um tempo, não sei se comentei isso outro dia, mas assim, nós imaginávamos que já sabíamos por onde deveríamos ir, quando pensávamos que tínhamos todas as respostas, simplesmente modificaram-se todas as perguntas que nós somos chamados e convocados a responder neste tempo histórico, de uma complexidade, né, inaudita, pelo menos, que eu recorde nesses últimos 40 ou 50 anos da história brasileira. É isso aí. Miola, semana que vem, segunda, não tem Fórum Café, dia 25 de dezembro, almoço de Natal, todo mundo, no almoço de Natal da família, mas vamos ver um dia na semana que vem que você venha fazer o balanço do ano. Vou querer te ouvir hoje. Ainda tínhamos temas urgentes, né? Aí de Brasil, Argentina, Chile, mas semana que vem vamos querer te ouvir sobre o balanço do ano. Ano 1, Lula 3. Lula 3, ano 1. Isso. Obrigado. Um abraço. Prazer estar com vocês. Um abração. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Viola. Tá, um abraço.